Olá, Rafael Pinheiro aqui, professor de Física. Faço com vocês agora a prova para o CFSD do ano de 2017 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, também organizado pela Fundep, organizador atual do CFO para o ano de 2021. Então vem comigo nessa resolução, é a quinta prova que eu faço, então tem bastante material para vocês já acompanharem e estudar e se preparar para essa prova. Deixa o like, pessoal, eu leio os comentários todos que vocês escrevem, sempre respondo. Quem tem me chamado no Instagram também, a gente tem conversado sobre a prova, sobre orientações, e é isso aí. Qualquer coisa, só fazer o contato. Vamos aqui agora na telinha, a questão número 36, diz assim, ó. Um soldado perdido em uma floresta dispõe de uma lanterna cuja bateria deixa de fornecer a tensão elétrica necessária para acender a lâmpada em um certo momento. Lembrando-se de seus estudos de física, esse soldado resolve desmontar a lanterna e retirar de dentro dela os fios e a lâmpada, uma vez que possui ímãs de neodímio em sua mochila. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma maneira possível de o soldado acender a lâmpada da lanterna. Bom, pessoal, é uma questão de indução eletromagnética e a gente deve entender que, para que haja uma corrente induzida, deve haver uma variação do fluxo magnético no interior do condutor. Então, a questão vai trazer várias opções diferentes e a gente deve perceber que existe uma clara abordagem aqui nas alternativas entre o ímã fixo e um ímã em movimento. Então, por exemplo, a letra A, conectar dois fios aos extremos da lâmpada, em seguida um deles no polo norte do ímã e o outro no polo sul. Gente, ímã não é pilha não. Conectar os fios em um ímã não fornece nenhum tipo de eletricidade. Isso aqui fala apenas de uma conexão, não sugere qualquer tipo de movimentação, nem dos condutores, nem do ímã. Então, sem movimentação, não há variação do fluxo magnético, não pode haver corrente induzida. A letra B fala da ideia da movimentação, mas de uma forma muito simplória, movimentar o ímã próximo à lâmpada. Ou seja, se você pegar um ímã e ficar movimentando ele perto de uma lâmpada vai acender? De jeito nenhum, né? Fazer uma bobina com um dos fios, conectando as pontas desse fio aos extremos da lâmpada e colocar o ímã próximo à bobina. Isso daqui, colocar próximo, não sugere movimento, sugere a ideia de que você vai pegar o ímã, você montou todo o circuito corretamente e pegou o ímã e deixou ele próximo ali da lâmpada, achando que ela vai acender sozinho. De jeito nenhum. A letra D, enrolar um dos fios com várias voltas no dedo, conectando-o aos extremos da lâmpada e movimentar o ímã próximo aos fios. Olha só, então a gente deve perceber que a representação seria similar que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um desenho simples para dar a ideia do que o problema sugere. Então essa aqui é a nossa lâmpada, a gente tem que acender ela. A gente então precisa conectar os fios nos extremos da lâmpada e fazer um tipo de rolamento para poder ter um aumento da indução magnética ali e também fazer a movimentação do ímã. Vou lançar um ímã aqui, rapidão. Bom, a noção aqui então que a gente tem que ter é que esse ímã não, norte e sul, tá? Os polos norte e sul, esse ímã não pode ficar parado. Então a gente vem aqui e desenha um vetor velocidade para dizer que há a movimentação desse ímã na região próxima ao fio condutor. Isso vai gerar uma indução magnética aqui nesse condutor, que finalmente produzirá uma corrente elétrica induzida capaz de fazer essa lâmpada funcionar. Então a resposta correta é a letra D. Uma questão muito legal, uma das poucas questões de eletromagnetismo aí no histórico da prova dos bombeiros, e muito bem pensada, muito bem contextualizada. Eu achei essa questão muito legal quando eu vi. Então, vamos para a próxima, a questão número 37. Um eletricista é contratado para refazer um circuito em um alojamento de escoteiros, de modo que a uma determinada hora da noite seja possível desligar todas as lâmpadas L e a TV P sem afetar o funcionamento da geladeira e do aquecedor A.
Vale ressaltar que nesse novo circuito, o funcionamento das lâmpadas e da geladeira e da TV não deve ser alterado em relação ao circuito anterior, que está representado no esquema a seguir. Considere CH a chave do circuito e fonte a tensão fornecida pela rede. O circuito apresentado pelo eletricista está corretamente apresentado no esquema. Gente, duas coisas muito importantes. Uma delas é que ele fala que o circuito não deve ser alterado em relação ao anterior, então a gente não pode mudar a configuração existente aqui entre os aparelhos e a fonte. O que isso quer dizer? Vocês devem perceber que esse circuito ele é um circuito do tipo paralelo. E se ele é paralelo, os aparelhos estão ligados independentemente à fonte. O funcionamento de um não altera em nada o funcionamento do outro. É o que acontece, por exemplo, nas nossas residências. Você pode apagar a lâmpada da cozinha, que não interfere, por exemplo, na lâmpada do banheiro, ou não deveria, pelo menos. A outra coisa importante é que o interruptor, aliás, interruptor não, a chave do circuito, ele vai considerar aqui CH a chave do circuito, essa chave ela deve desligar a determinada hora da noite todas as lâmpadas e a TV, sem afetar o funcionamento dos demais aparelhos. Ou seja, eu preciso de uma chave que consiga cortar, interromper a corrente elétrica que poderia fazer uma ligação das lâmpadas e da TV. Primeiramente, é lembrar que esse circuito tem que ser em paralelo, então a gente, por eliminação, já descarta a letra B, tá? A letra B, porque a letra B traz duas lâmpadas em série, e a gente tem que ter lâmpadas funcionando de maneira independente. A gente descarta também aqui a letra D, porque a letra D associa a chave somente a uma lâmpada, ou seja, essa chave aqui poderia interromper somente o funcionamento dessa lâmpada L. Não é isso que o problema pede. Entre a A e a C, o que a gente tem de diferente? A letra A é uma alternativa muito bem pensada, ela é uma alternativa de curto, tá? Isso aqui é um curto-circuito, um pouquinho CC, que é esse caminho aqui, curto-circuito. Por que um curto-circuito? O que nós devemos entender aqui, gente? Que existem os terminais da fonte, são os polos da fonte, o positivo e negativo de uma bateria, embora isso aqui não é uma bateria, não é uma pilha, é uma rede elétrica qualquer. Esses polos, esses terminais, estão sujeitos a uma tensão elétrica, que é o normal. Se a gente acionar a chave do circuito e ligá-la, então a gente autoriza a corrente elétrica a passar por esse caminho aqui. Só que esse é um caminho onde não apresenta nenhum tipo de aparelho, não apresenta também nenhum tipo de resistor, ou seja, é um caminho cuja resistência elétrica vale zero. Quando um caminho apresenta resistência elétrica igual a zero, toda a corrente elétrica irá passar por aquele caminho. Então, olha só, presta atenção no tamanho do problema desse acampamento. Imaginemos que a chave foi instalada dessa maneira aqui, de curto-circuito. Está tudo funcionando, o aquecedor, a geladeira, as duas lâmpadas e a TV. Quando a gente apertar a chave, ligar ela, igual a gente liga o interruptor, toda a corrente elétrica irá passar por essa chave, ela será emitida aqui pela fonte, e essa corrente elétrica passará toda pelo caminho aqui do curto. Isso quer dizer que todos os seus aparelhos vão apagar de uma vez, é um apagão geral, porque a eletricidade que antes era distribuída através dos aparelhos, agora irá passar toda aqui pelo caminho do curto-circuito. E também, sendo muita corrente elétrica passando aqui por essa ligação, começa então o princípio de um incêndio aí elétrico nesse acampamento. Tá? Então aqui é uma ligação do tipo curto-circuito, a letra A, e a letra C, que é a resposta, ela mostra claramente o que tem que ser feito. Olha só, a gente sabe então que as polaridades, o terminal aqui da fonte, os terminais estão submetidos a uma tensão elétrica. Esse desenho representa o voltímetro, que identifica a tensão elétrica, tá, pessoal? E aqui, o que eu quero que vocês percebam é que essa tensão elétrica, numa conexão, numa ligação, irá fornecer uma corrente. Essa corrente passa pelo aquecedor,
sem qualquer tipo de influência da chave. Essa corrente elétrica é capaz de passar pela geladeira também sem qualquer influência da chave instalada. Agora, a gente deve observar que as ligações das duas lâmpadas e da TV estão submetidas aí ao funcionamento da nossa chave. Ou seja, se a chave estiver desligada, é sinal de que não há conexão mais direta entre a lâmpada e o outro terminal aqui da nossa fonte, bem como da outra lâmpada e da TV. Ou seja, eu corto o caminho elétrico que existe entre as duas lâmpadas e a TV e os terminais da nossa fonte. Para que tenha eletricidade, pessoal, é preciso que exista um caminho metálico para que a carga elétrica seja conduzida de um polo da fonte até o outro polo da fonte. A gente não vê problemas na ligação do aquecedor nem na ligação da geladeira. Na verdade, não é nem bem um problema, e sim uma interrupção que essa chave pode fazer, que é o que a gente tem em casa, os interruptores. Ou seja, essa chave é capaz de interromper a carga elétrica que iria para o outro terminal da fonte através das duas lâmpadas e da TV. Ela pode ligar e desligar esses três aparelhos aqui mencionados no enunciado. Tá bom? Letra C é a resposta. Questões de eletricidade são carro-chefe da prova, toda prova tem, então vocês têm que estar afiados nessa matéria. Vamos para a próxima, a questão número 38. As grandezas físicas são classificadas como escalares e vetoriais. Assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas escalares. Gente, a gente quer somente as grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que possuem somente um módulo, um valor numérico e uma escala que mede aquela unidade. Bom, as outras grandezas que existem na física são as grandezas vetoriais, aquelas que têm módulo, direção e sentido. E aqui é uma das questões mais bem boladas da prova, porque ela tem uma pegadinha muito bem pensada, muito bem montada e que de fato pegou muita gente, que é a tal da distância percorrida e o deslocamento. Para muitas pessoas, são palavras que representam exatamente a mesma coisa, mas fisicamente falando, são coisas muito diferentes. Olha só, o que a gente deve entender para a gente não confundir a respeito das duas grandezas aqui mencionadas, distância percorrida e deslocamento. Suponhamos que a gente sai de uma cidade A e chega até uma cidade B fazendo o seguinte trajeto. Essa foi a nossa trajetória. E o tamanho dessa trajetória foi de 500 quilômetros. Então a gente viajou de uma cidade A até uma cidade B, realizamos a seguinte trajetória e o contador quilométrico do nosso veículo vai apresentar um aumento numérico de 500 quilômetros. Ou seja, isso aqui é um módulo, isso aqui é um valor apresentado que mostra o módulo da grandeza distância. Esse é o módulo da nossa distância percorrida, 500 quilômetros. Isso é uma grandeza escalar. Então, distância percorrida é uma grandeza escalar. O que é deslocamento? O deslocamento é algo diferente disso. O deslocamento é a variação espacial que a gente faz de um ponto A até um ponto B de maneira retilínea. Então, esse é o deslocamento. Repare que o deslocamento a gente representa por uma seta, porque ele tem direção e sentido além do módulo. E a gente representa o deslocamento assim, ó, ΔS, põe um desenho de vetor em cima para dizer que o deslocamento é uma grandeza vetorial. E a gente deve perceber que a gente se moveu de A até B fazendo um deslocamento vetorial aqui para a direita, ou dependendo da orientação, para o leste, tá? O que importa é que é necessário mostrar que houve um deslocamento espacial em uma direção e sentido. E além de tudo, ele também possui um módulo que nesse caso vai ser diferente de 500 km, a não ser que essas duas medidas de comprimento sejam iguais. Por exemplo, no desenho aqui dá para ver que não é, mas poderia ser igual, tá? Não tem problema não.
Tem que ser diferente? Não, pode ser igual ou pode ser diferente. Não tem nenhum problema se o deslocamento tiver um valor diferente da distância percorrida. Pode ser que esse deslocamento meça aqui apenas 200 quilômetros. Ou seja, se eu fosse de A até B, seguindo esse deslocamento, nessa direção, em linha reta, nesse sentido, eu percorreria 200 quilômetros para a direita, aqui na horizontal. Ou seja, eu falei o módulo, falei também direção e o sentido. Então, eu demonstrei uma grandeza vetorial. O deslocamento é vetorial. Então, não esquece que distância percorrida é escalar. Ela apresenta somente o valor, é aquele valor que vai mostrar lá no contador quilométrico do seu carro quando você fazer esse movimento aqui. Agora, o deslocamento ele é uma grandeza vetorial que apresenta, além do seu módulo, apresenta direção e sentido. Então, eu não quero grandeza vetorial na minha resposta, eu quero somente grandezas escalares. Então, percebam que é uma pegadinha muito bem armada, dá para confundir bastante. Muita gente se confundiu nessa questão. Eu lembro de vários alunos que chegaram a comentar o conflito que eles tiveram na hora de resolver essa questão, na hora da prova. Você pensa na cabeça quente, o nervosismo, e a gente tendo que raciocinar em cima desses pequenos detalhes aqui da matéria. Olha, a letra A, tempo, massa, velocidade e distância percorrida. Tempo é escalar, massa é escalar, distância percorrida é escalar, mas todo mundo sabe que velocidade sempre foi uma grandeza vetorial, tanto que a gente representa o símbolo de um vetor ali na grandeza. Letra B só tem grandezas vetoriais. Velocidade, deslocamento, a aceleração também é vetorial e peso é uma força e toda força é vetorial. Letra C, distância percorrida, massa, trabalho e volume. A pegadinha da questão, de fato, está entre a letra C e a letra D. Isso foi muito bem pensado. Muito bem pensado. Por que foi muito bem pensado? Olha só o raciocínio de muita gente. Eu consigo imaginar exatamente a pessoa que elaborou essa questão pensando como que os candidatos iriam confrontá-la. Todo mundo sabe que trabalho mecânico é exercido por uma força. E todo mundo sabe que força é uma grandeza vetorial. O que as pessoas concluem a partir daí? Que trabalho também é vetorial. Bom, se força é vetorial, trabalho é a ação de uma força durante um deslocamento, então trabalho tem que ser vetorial. Não, trabalho é uma grandeza escalar. Trabalho, gente, trabalho é igual a energia. Trabalho é a mesma coisa que energia, tanto que a gente mede trabalho em joule. Energia é medida em joule, é a unidade fundamental da grandeza. Então a gente tem aqui a mesma coisa, e elas são exatamente a mesma coisa, representando uma grandeza escalar. Muita gente achando que trabalho é vetorial, descartou a letra C e foi na letra D. Aí, como que a letra D confirma a pegadinha? A gente tem aqui energia, uma grandeza escalar, a gente tem volume, uma grandeza escalar, tempo, uma grandeza escalar, e vem deslocamento. A pessoa acha que deslocamento é a mesma coisa que distância percorrida e que deslocamento são lá tantos metros, tantos quilômetros que alguém percorreu. E chega a concluir que deslocamento também é escalar. Deslocamento vale tantos metros, tantos quilômetros, não tem direção e sentido. Errado, pegadinha. Deslocamento tem um módulo, tantos quilômetros aqui, 200 quilômetros, percorridos do ponto A até o ponto B nessa direção e sentido. Esse seria, então, um deslocamento. Ele é vetorial, ou seja, pegadinha. A letra D é uma pegadinha muito bem pensada e a resposta correta é a letra C, porque aqui a gente tem somente grandezas escalares. Então, são dois momentos aqui, é importante pontuar. A noção de que trabalho é vetorial surge por causa da certeza de que força é vetorial, e trabalho tem a ver com força. Mas trabalho não é vetorial. A gente não pode concluir isso, tá? Trabalho é energia,
Tanto que ele traz na letra D energia, para justamente dar essa confusão. Na letra C eu tenho trabalho, que é vetorial. Na letra D eu tenho energia, que é escalar. Mas trabalho é energia, e são ambos escalares. E a letra B também facilita na confusão aqui da questão, por trazer novamente a ideia do deslocamento, e muita gente vai confundir sim deslocamento com distância percorrida. Espero ter sido claro, e qualquer coisa, os comentários estão abertos. Vamos para a próxima, a questão número 39. As máquinas térmicas são muito utilizadas pelo homem e estão presentes desde a antiguidade em seu cotidiano. Em uma das primeiras máquinas inventadas, de que se tem registro, foi a máquina de Heron, do século I d.C. A segunda lei da termodinâmica, aplicada às máquinas térmicas que operam em ciclo, é uma das leis que rege o funcionamento dessas máquinas. Segundo essa lei, é correto afirmar. Gente, uma questão aí de máquinas térmicas, termodinâmica, muito bem pensada, tem uma pegadinha aqui de leve. Vamos lá. Segundo essa lei, é correto afirmar que uma máquina térmica pode ter um rendimento de até 80%. Por que 80% é um valor especial? Da onde que tiraram isso? Nada a ver, não procede. Letra B. Uma máquina térmica sempre converte todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Se isso fosse possível, uma máquina térmica poderia apresentar um rendimento de 100%, e a gente sabe que isso é simplesmente impossível, tá bem? A letra C e a letra D realmente são os pontos aqui que podem gerar alguma confusão. A letra C. Uma máquina térmica sempre rejeita parte do calor retirado da fonte quente para a fonte fria. E vocês devem saber que isso acontece. Parte do calor retirado de uma fonte quente é rejeitado para uma fonte fria, e isso é necessário para o funcionamento de uma máquina térmica. E realmente os candidatos sabiam que isso aqui fazia sentido na hora que confrontaram a questão. Mas como que a prova pensa? A prova pensa, eu vou colocar essa alternativa certa, a resposta é a letra C, mas a gente vai colocar uma letra D conflitante, porque a gente sabe que nenhum candidato se dá por satisfeito quando lê a resposta certa antes de ler todas as alternativas. Aí o que acontece? O candidato vai e começa a ler a D. Uma máquina térmica possui um ciclo cujo calor retirado da fonte quente é sempre igual à soma do trabalho e do calor rejeitado à fonte fria. Aí a pessoa vê essa letra D bem elaborada e pensa, nossa, essa aqui tá correta também, porque uma máquina térmica faz isso. Ela retira calor da fonte quente, parte desse calor é convertido em trabalho e parte do calor é rejeitado à fonte fria. Essa letra D está muito bem elaborada, a letra C deve ter alguma coisa de errado nela, então eu acho que a resposta é a letra D. Inclusive, pela fórmula, a gente consegue ver isso claramente, que o calor retirado da fonte quente, ele vai ser igual ao trabalho realizado por essa máquina, mais o calor rejeitado à fonte fria. Só que vocês devem lembrar que isso aqui acontece somente numa máquina térmica que é ideal. Uma máquina térmica que não sofre nenhum tipo de perda devido ao funcionamento das partes internas dessa própria máquina. Por exemplo, um motor. As peças do motor estão sujeitas ao desgaste, ao atrito, e isso também é uma maneira de retirar energia de uma máquina térmica. Ou seja, o que está errado na D é o fato deles falarem que o calor retirado da fonte quente é sempre igual à soma do trabalho e do calor rejeitado da fonte fria, que é o que eu escrevi aqui matematicamente através dessa equação. Essa equação é válida quando a gente trata de máquinas térmicas ideais. E máquinas térmicas que não são ideais, ou seja, que não existem na prática, as máquinas ideais não existem na prática, ou seja, nas máquinas térmicas que existem também as perdas internas de energia, devido ao próprio funcionamento das partes mecânicas. Por exemplo, o atrito entre peças é uma forma de retirar energia do sistema, tá? Então a resposta é a letra C. Muito bem pensada essa questão, muito fácil de errar, principalmente quem decorou a fórmula, quem estudou a segunda lei da termodinâmica decorando a fórmula do rendimento, mas não estudou os fundamentos teóricos da segunda lei da termodinâmica, tá? Então fica a dica aí, atenção na parte conceitual, porque a Fundep não dá mole não, eles elaboram muito bem suas questões teóricas. Vamos para a última, a questão número 40.
Um gás ideal encontra-se confinado em um recipiente fechado, cuja pressão é de 2 atm, a temperatura de 27 graus Celsius e volume de 1 litro. Ao aquecer esse gás até a temperatura de 627 graus Celsius, mantendo a pressão constante, o gás. Considere um atm igual a 10 elevado a 5 pascais. Gente, vamos lá então. Há uma questão de cálculo na nossa prova, que não são poucos cálculos, é uma questão difícil, e essa questão, para desgosto de todos nós, ela foi anulada. Por que desgosto, Rafael? Que bom que ela foi anulada, porque eu não sabia fazer. Não, cara, você não tem que pensar que você sabia fazer, você tem que pensar que se você tentasse fazer essa questão, você gastaria bom tempo resolvendo ela da maneira correta e simplesmente não vai encontrar nenhuma resposta certa, porque há um erro aqui de unidades na hora de expressar a potência de 10. Eles erraram aqui na parte do volume, tá? Por isso que essa questão foi anulada. Vamos resolver ela e descobrir qual que deveria ser a resposta certa. Algumas coisas devem ser consideradas, que esse gás é aquecido e a pressão é mantida constante, isso é muito importante, isso já caiu na Fundeb outras vezes, tá bem, pessoal? E a gente agora vai usar da equação aqui dos gases ideais para descobrir o volume final que esse gás vai atingir após o término desse aquecimento. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que quando um gás sai de um estado inicial, ele possui uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E quando ele for para um estado final, ele vai possuir um volume final, uma pressão também final e uma temperatura final. Eu chamo aí de P1 e P2 para marcar os valores de pressão, volume e temperatura em ambos os estágios, estágio inicial e estágio final. E essa igualdade matemática é sempre válida e essa relação sempre dá uma constante, tá bem? Não pode esquecer dela. Se a gente sabe que a pressão é mantida constante, é porque P1 e P2 são iguais. Se P1 e P2 são iguais e estão em lados opostos da igualdade, fazendo exatamente a mesma coisa, a gente pode cancelar. A outra parte importante aqui é a parte da temperatura. Essas temperaturas sempre têm que ser medidas em Kelvin. Em se tratando de gases, gente, a gente sempre deve medir os valores de temperatura em Kelvin. Evitar fazer contas com temperaturas medidas em graus Celsius. Rafael, como é que faz isso mesmo? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura medida em graus Celsius mais 273. Tá? Então, aqui, os nossos valores para a temperatura inicial vai ser 27 mais 273 dá 300 Kelvin. E a temperatura 2, que é a temperatura final, foram 627 graus Celsius. A gente deve somar com 273 sempre e encontrar o valor correspondente na escala Kelvin. 300 Kelvin e 900 Kelvin. Agora a gente consegue determinar o volume 2. O volume 1 foi de 1 litro, então vai ficar 1, estou substituindo aqui V1, dividido por T1, que é 300. Então já coloco aqui 300 é igual a V2 sobre T2, que é 900 Kelvin. Está muito fácil isso aqui de resolver. Corta 0, 0, 0, 0 e simplesmente V2 vale 3 litros, tá? Beleza, Rafael, até aí tudo bem. E agora, como é que a gente deve considerar o exercício a partir de então? Primeiramente, é perceber que se o volume final é maior que o volume inicial, o gás realizou um processo de expansão, ele aumentou o seu volume quando recebeu energia. Todo gás que se expande está realizando um trabalho. Então a gente elimina aqui a letra B e a letra D, porque fala que o gás sofre trabalho. Sofrer trabalho é reduzir o volume, tá bem? Agora vamos ao cálculo desse trabalho. Trabalho é calculado assim: pressão constante vezes variação do volume. Rafael, aqui a pressão eu não posso usar 2 atm, eu tenho que usar em Pascal, certo? Certo. 1 atm é igual a 10 elevado a 5 pascais. Então, 2 atm
são exatamente 2 vezes 10 elevado a 5 pascais. Só que pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Se a gente está expressando uma grandeza que, em sua composição fundamental, possui a medida de comprimento metro, a gente então precisa que todas as grandezas que mensurem comprimento, área ou volume sejam aí em função de metro. Por exemplo, o volume não pode ser expresso em litros quando a gente vai operar matematicamente com uma grandeza que envolve metros, tá? Aqui é a escala metro. Então, o que a gente tem que fazer? Converter esse volume para metros cúbicos. Não pode deixar aí em litros. O que é ΔV, turma? ΔV é volume final menos volume inicial. Isso aqui vai nos dar 3 menos 1, 2 litros, certo? Para isso virar metro cúbico, a gente tem que dividir por 1000. Então, divide. Vou puxar aqui no cantinho. 2 por 1000. Caprichei. 2 por 1000, que a gente acha aí a medida de volume em metros cúbicos. Nosso volume, então, vai ser de 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, que é o resultado dessa divisão de 2 por 1000. Sendo assim, agora a gente vai para o cálculo do trabalho, e o trabalho que esse gás realizou na sua expansão, a pressão constante foi a pressão ali de 2 vezes 10 elevado a 5, vezes a variação do volume, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Nem vou colocar as unidades, porque agora já está tudo no SI, no Sistema Internacional de Unidades. E o nosso resultado nos dá o valor de 4,0 vezes 10 elevado a 2. O quê? Trabalho é energia, energia é joule. Não tem resposta. Não tem resposta, por isso que a questão foi anulada. E essa é a justificativa dela ter sido anulada. Usamos, então, grandezas fundamentais, medidas no SI, então, metro cúbico, metro, e por causa disso o resultado deu 10 elevado a 2 na nossa potência de 10. Se não tivesse utilizado o volume em metros cúbicos, se eu tivesse jogado aqui somente 2 litros, ficaria, então, 2 vezes 10 a 5 vezes 2 litros, daria 4 vezes 10 elevado a 5. Que foi o gabarito preliminar, tá? Mas está errado, a questão foi anulada porque o recurso demonstrou o erro aí das unidades. Muito bem, encerramos. Espero que vocês tenham curtido aí as soluções. Pessoal, essa foi a última prova que eu vou fazer aqui no canal, mas calma, fica tranquilo que virão novos vídeos com outras coisas de física para a prova do CFO 2021. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal se não inscreveu ainda e me acompanhe nas redes sociais, lá no meu Instagram, porque lá eu vou anunciar também algumas novidades. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, até lá!